Olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Estou eu aqui para mais um vídeo e dessa vez eu gostaria de compartilhar o ano que o Senhor me chamou para que eu pudesse ter contentamento nele. Bom, o ano era 2023, onde tudo começou, e eu estava em um pé de guerra muito grande em casa com o meu marido. Porque eu queria ter as coisas, eu queria sair, eu queria viajar, eu queria ir para restaurante, eu queria ir para barzinhos, eu queria tudo que os meus olhos contemplavam, na verdade. E o meu marido ele já não estava mais dando conta de suprir todas esses meus caprichos, na verdade. Eu ia falar necessidades, mas eram mais caprichos do que necessidades. E aí, um belo dia, eu tomei a decisão de não depender mais de homem nenhum. Como se esse homem nenhum fosse qualquer homem, mas era ninguém menos do que o meu marido. Bom, pensamentos que o feminismo tenta colocar aí na cabeça da mulher. Não dependa de macho, não dependa de homem algum. Mas esse tal macho, esse homem algum, é o teu marido. Era o meu marido. É o meu marido, na verdade. E então eu decidi ir numa loja aqui perto de casa para procurar emprego. Eu vi que tinha uma plaquinha lá, contrata-se vendedora ou operadora de caixa. E eu falei, nossa, operadora de caixa é perfeito para mim. E aí eu fui lá, fiz uma entrevista com a gerente, ela gostou do meu perfil e me deu uma ficha para eu preencher. E eu vim para casa, preenchi essa ficha e meu marido chegou e ele viu eu preenchendo essa ficha. E aí ele falou assim: "Você tá procurando emprego?" E aí eu não respondi, porque eu estava com muita raiva. E aí ele falou assim: "Tá te faltando alguma coisa?" E eu também não respondi. Aí ele falou: "Bom, você está indo procurar emprego porque você quer." Aí foi onde eu respondi: "Eu só não quero mais depender de homem nenhum." Como se ele fosse qualquer homem. Mas, enfim, ele deixou eu seguir com a minha vontade e assim eu fiz. Preenchi a ficha, fui chamada para começar a trabalhar e nisso surgiu um vazio assim muito grande dentro do meu coração. Mas parecia um buraco que tinha aqui, ó, muito grande dentro do meu coração. E isso tava me deixando assim muito triste, muito para baixo e tal. Enfim, comecei o meu trabalho e fiquei ansiosa pelo meu primeiro salário e aquele buraco no meu coração que eu tava entendendo que era um tipo de ansiedade, porque eu falei, eu tô ansiosa porque eu vou receber e esse salário vai vir todo pra mim. O meu marido não chegou em mim pra falar, olha, então já que você vai trabalhar, você vai me ajudar aqui com as despesas de casa. Não, então aquele salário era todo pra mim. Chegou o dia do pagamento e eu liguei pra ele, eu falei, viu, vamos sair hoje? Pode deixar que eu pago. Bem assim, cheia de mim. E aí ele falou, tá bom, vamos sim. E aí eu vim pra casa e aquele buraco dentro de mim, aquele vazio. E eu falei, eu só posso estar ansiosa porque finalmente eu vou conseguir sair, finalmente eu vou conseguir aproveitar todas as coisas que tem aqui perto de casa e que eu nunca consigo aproveitar porque nunca tem dinheiro. E aí saímos, fomos em um barzinho, pedimos uma porção de frango frito, uma porção de pastéisinhos e eu pedi um drink, ele pediu um suco e nada daquele vazio ia embora, gente, aquela tristeza profunda. E viemos embora e aquela tristeza continuou, aquele vazio. E eu pensei, nossa, será que eu tô com um início de depressão? E aí eu estava conversando com meu irmão, que era novo convertido na época, e eu comecei a contar tudo pra ele, o que estava acontecendo. Porque tô tendo muita briga com o Zeu, né? Eu achei que depois que eu começasse a trabalhar, as coisas iriam melhorar. E aí eu contei desse meu vazio, e ele me falou algo que me pegou muito. Ele falou assim, Rê, todos nós, todo ser humano, carrega um vazio dentro de si, que é do tamanho de Deus. É só Deus que pode preencher esse vazio. E você está procurando preencher esse vazio com coisas. E você está colocando o Zeu, o seu marido, para te dar essas coisas para preencher esse vazio. Só que o Zeu não é capaz de preencher esse vazio. E ele não está mais dando conta de preencher esse vazio porque isso inclui que ele precisa comprar essas coisas para você ou te proporcionar experiências.
E só Deus pode te preencher. Essas coisas todas que você está tentando fazer não vai te preencher jamais. E aí eu falei, mas como que eu faço, então, para que Deus me preencha? E aí ele falou, faça uma oração de confissão. E eu falei, oração de confissão? Como assim oração de confissão? E ele me falou, ora a Deus, diga para Deus os lugares que você quer estar, sendo que são lugares que não é para você. Fala para Deus as suas ambições, os seus sonhos, os seus projetos e tudo aquilo que você está fazendo com o seu marido. Eu falei, gente, mas parece até que eu tô fazendo uma coisa absurda, porque eu não entendia. E aí ele foi falando comigo e eu não vi a hora de encerrar aquela ligação para conversar com Deus. Encerrei a ligação e fui conversar com o Senhor. E eu falei, oi Senhor, eu acho que eu nunca tive uma conversa dessa com o Senhor. Ah, antes disso, o meu irmão falou assim, o que você precisa, Rê, é de contentamento. E aí essa palavrinha contentamento, ela me pegou assim, sabe? Entrou assim no meu coração. E eu achava que contentamento era só uma forma de você estar contente, mas no sentido de rir. Ah, estou contente, sabe? Eu não sabia que contentamento era o ato de você se contentar com aquilo que Deus te deu. E ali em oração eu falei, Senhor, eu preciso de contentamento. Tá aí uma coisa que eu não tenho na minha vida, contentamento. Nada me preenche, nada me satisfaz. Tudo me deixa com o mesmo vazio de sempre. E eu estou fazendo assim, assim e assim com meu marido. Eu gostaria que a partir de hoje o teu Espírito Santo me governasse. Eu gostaria que a partir de hoje o teu Espírito Santo me dirigisse, me guiasse, me dissesse o que eu devo fazer e o que eu não devo. Eu gostaria de ter domínio próprio, que é uma coisa que eu não tenho. Eu me lembro de ter levantado dessa oração com tanta leveza, sabe? Como se o próprio Espírito Santo, ele tivesse tampado aquele buraco. Na verdade, ele entrou no meu coração, sabe? E aquele vazio que é do tamanho dele foi preenchido. E a partir daquele momento, daquela oração, o Senhor me transformou. Eu comecei a andar pelo bairro aqui, perto de casa, porque é um bairro assim, bem badalado, é um bairro bem arborizado, tem muitos barzinhos, muitas cafeterias, muitos restaurantes, e eu queria ir em cada um deles. E assim, acho que toda semana praticamente. De repente, começou a não ser nada pra mim, todas aquelas coisas, sabe? E de repente o meu casamento se alinhou, as brigas pararam, as confusões se encerraram e eu entendi que o problema estava na minha falta de contentamento e eu estava buscando esse contentamento no meu marido. Eu estava querendo que ele preenchesse o meu vazio com coisas, quando na verdade tudo que eu precisava era do Senhor. Após esse episódio, esses episódios, na verdade, foram surgindo muitos problemas ali na loja onde eu comecei a trabalhar. Eu não vi outra saída a não ser sair daquele lugar. Eu entendo que ali foi apenas uma porta onde Deus queria me mostrar, me trazer a realidade e me fazer entender que não era daquilo que eu precisava, não era de um emprego, não era de um salário só para mim. O que eu estava precisando era encontrar contentamento no Senhor. E aí, a partir disso, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida o fruto do Espírito, que é no singular mesmo, não é no plural, os frutos do Espírito. É o fruto. Ah, eu tenho até um exemplo aqui, ó. O fruto do Espírito é como essa mexerica. Esse aqui é um único fruto, mas dentro dela tem vários gomos. Os frutos do Espírito são... Peraí que eu vou pegar a Bíblia. Fui pegar a minha Bíblia para não falar besteira. Então, lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, está dizendo assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, por que eu peguei aqui a mexerica? Justamente para falar isso, que é um único fruto, mas cada gomo representa, sabe? Todas essas coisas que eu falei aqui, tá? Então, eu sempre fui uma crente, desde o meu nascimento.
Só que eu acredito que eu não tinha uma conversão real e verdadeira no espírito. Eu já tinha ouvido falar sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, mas eu não tinha uma conversão real em Jesus. Tanto que eu queria pertencer a lugares dos quais não me cabiam. Por exemplo, barzinhos, barzinhos badalados, sabe? Com músicas que vão completamente contra os princípios bíblicos, entende? Mas eu queria estar ali, eu queria pertencer àqueles lugares. Eu queria estar ali bebendo drinks e fazer coisas que de fato não agradam ao Senhor e que se porventura alguém, algum conhecido me visse, iria se escandalizar justamente por saber que eu sou cristã. E aí, essa foi uma das minhas confissões que eu fiz em oração. Senhor, eu estou querendo pertencer a lugares que eu não pertenço, que não me compete estar ali, mas eu gosto, eu quero estar ali. Quando nós fazemos uma oração de confissão ao Senhor sobre coisas que não devemos fazer, mas que gostaríamos de fazer, o Senhor se agrada da sinceridade do nosso coração. Então, pouco a pouco, o Senhor foi tirando isso do meu coração, sabe? A xícara é de café, mas na verdade eu estou tomando um chá. Então ali, amigas, o Senhor foi fazendo uma transformação na minha vida, no meu coração, tirando coisas do meu coração que já não agradavam mais a Ele, que nunca agradou, na verdade. Mas que eu entendia que, tudo bem, e daí que eu sou crente? Mas eu quero, eu gosto, tal, sabe? Então o Senhor, Ele foi me limpando pouco a pouco. Após essa mudança que o Espírito Santo operou na minha vida, a harmonia foi adentrando dentro do meu lar. Eu fui me dando melhor com o meu marido e eu percebi, gente, que infelizmente muitas coisas não estavam fluindo por culpa minha. E eu sei que as mulheres muitas vezes falam, nossa, tudo é culpa da mulher. Mas é como eu falei em outro vídeo, nós fomos chamadas a edificar. A mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Não é assim que está na palavra de Deus? E quando nós damos lugar para futilidade, para coisas supérfluas, para tudo aquilo que não edifica, nós trazemos destruição. Nós temos um poder muito grande nas nossas mãos. Aliás, dois poderes nós temos nas nossas mãos, muito grandes, que é o poder de edificar ou de destruir. Então, cabe a nós escolher o que nós vamos colocar em prática. E dependendo das nossas escolhas, as consequências, gente, elas podem ser desastrosas, sabe? E aí, depois que eu consegui me entender com meu marido, pensamentos até de formar uma família, aliás, completar a família, vieram, que foi o desejo de ter filhos, mas isso vai ser assunto para outro vídeo. Só adiantando, nós já tínhamos 10 anos de casados e não tínhamos filho ainda. E justamente por conta desses meus pensamentos de querer curtir, sabe? Querer fazer um monte de coisa que já não me cabia mais fazer, sabe? E quando se falava em filhos, eu, não, sai fora, Deus me livre, não quero ter filho agora, não. Nossa, nem penso nisso, não sei o quê. Mas por pura futilidade, sabe? Então eu levei 10 anos da minha vida para tomar uma decisão que é tão nobre. Mas eu quero trazer esse assunto num próximo vídeo, tá, gente? Mas aprove Deus não olhar para esse meu lado e ele viu graça de me transformar, me mudar e glória a Deus por isso. Então a reflexão que eu trago para o vídeo de hoje é a seguinte: você tem contentamento no Senhor? Você está contente com o que o Senhor tem proporcionado para a tua vida? Ou você está dispersa, buscando coisas que não fazem sentido para sua vida e que não glorificam a Deus? Ou você está distraída? Esse meu vídeo, sim, ele é voltado para mulheres, porque é a minha experiência enquanto mulher e o quanto Deus trabalhou na minha vida após ele trazer essas mudanças no meu coração. Então, se eu puder te dar uma orientação espiritual hoje, seria: busque contentamento no Senhor. Porque o contentamento em Deus nos faz ficarmos mais suscetíveis à vontade dele.
E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor na sua vida vai te proporcionar coisas que são muito melhores do que aquilo que você tanto quer. Ah, mas é porque eu quero tal experiência. Ah, mas é porque eu quero tal coisa. O Senhor, ele é poderoso para te dar. Mas ele primeiro quer saber onde está a tua fidelidade. Ele quer saber onde está o teu coração. Então, quando buscamos o contentamento nele, as coisas mudam e elas também fluem. De repente, as coisas começam a acontecer dentro daquilo que você queria, só que num cenário que vai glorificar a Deus. Esse é o ponto. Então, minhas amigas, essa é a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. Cuidado com os lugares aos quais vocês querem pertencer a qualquer custo, mesmo que isso possa custar a família de vocês, o casamento de vocês. Busque no Senhor o contentamento e Ele vai lhe dirigir os passos. Bom, então é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo com as amigas e se inscrevam também no meu canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.